Abre para mim, por favor, Mateus 21, Mateus 21, versículo 1. Mateus 21, versículo 1. Essa é uma passagem que relata quando Jesus já estava pronto ou se aproximando do tempo da crucificação dele. E ele separou um tempo para que ele recebesse louvor e adoração antes dessa crucificação. E olha só como é que ele fez. Mateus 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Até aí. A gente vê o momento em que Jesus preparou para que ele recebesse adoração e louvor. Afinal de contas, ele ia se sacrificar, ele estava se preparando para ser um sacrifício, né? E neste momento de adoração e louvor que Jesus recebeu, eu lembro que eu tenho um livro, aliás, que é o Novo Testamento Ilustrado, e ele é bem antigo, e ele é muito bem ilustrado, né? Eu lembro que nessa passagem, como é um formato de um quadrinhos, né? Nessa passagem, em vez de ele usar os quadrinhos, ele usou uma página inteira para ilustrar Jesus entrando, né? E todas aquelas pessoas, e toda aquela festa, toda aquela coisa animada, e Jesus ali no meio. A gente passa por essa passagem e a gente percebe assim que, nossa, foi um momento tão lindo, foi um momento tão maravilhoso, foi um momento onde Jesus recebeu tanta adoração, tanto louvor. Sim e não. Sim e não. Porque existe um momento nessa passagem, existe um pedacinho nessa passagem onde revela que as pessoas estavam adorando e louvando alguém que eles não conheciam. Eles não conheciam. Abre para mim Marcos 12, versículo 35. Marcos 12, 35. Esse é pequenininho, não vou apagar a luz. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Você prestou atenção no que Jesus falou? Jesus falou assim: como que as pessoas podem me chamar filho de Davi, se o próprio Davi me chamou de Senhor? O próprio Davi reconheceu que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. As pessoas tinham o costume de chamar Jesus filho de Davi justamente porque Jesus veio da linhagem de Davi. Só que você falar, ele é filho de Davi, para quem você está dando autoridade? Para Davi.
Porque ele é mais importante, não é isso? Vai ser reconhecido. É a mesma coisa que chegar e falar, o Diego, filho do Aníbal. Isso é filho do Aníbal, ou seja, está dando autoridade. Quem sou eu? Tem alguém que me representa, né? Não está me reconhecendo. Está reconhecendo quem me gerou. Né? E é a mesma coisa que Jesus, é isso que Jesus está falando. Assim, como vocês estão falando que Davi veio antes de mim? Não veio. Eu vim antes de Davi. Volta lá para mim, Mateus 21, versículo 9. Mateus 21, versículo 9. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam o quê? Hosana, filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Cadê a autoridade de Jesus? Todos eles louvando, adorando ao filho de Davi. Jesus fala, como assim? Como que eu sou filho de Davi se Davi me chamou de Senhor? Porque vocês não me chamam de Senhor. Abre para mim Mateus 16, um pouco antes dessa passagem, Mateus 16, versículo 13. Presta atenção no que Jesus fala. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus está falando, quem os outros falam que eu sou? Próximo. Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Olha a resposta. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Jesus está sendo associado a coisas que já existiam. Mas ninguém reconheceu o senhorio dele, o poder dele, né? a genealogia verdadeira dele. 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Essa foi a pergunta que Jesus jogou nos discípulos dele. Ali no íntimo com eles, ali na conversa entre eles, Jesus jogou essa pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? Olha lá. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és filho de Davi? Tu és filho do homem? Tu és profeta? Tu és Elias? Tu és João? Não. Tu és o Cristo. Ele já respondeu na lata. Tinha hora que Pedro acertava, tinha hora que não. É igual nós, né? Acerta uma hora, erra a outra. Mas Pedro acertou aqui. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Olha lá o que Jesus fala. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Isso foi revelado por carne ou por sangue? Não. Isso foi revelado pelo Espírito. Isso é uma revelação que a pessoa recebe. Ela não descobre, ela recebe. De Deus. Olha que doideira que a pessoa precisa receber de Deus para que ela reconheça Jesus como Senhor. Às vezes a gente fica tentando converter alguém. Às vezes a gente fica tentando arrastar alguém para a igreja. Mas não é você que faz o trabalho. Porque a revelação não vem por sangue ou por carne. Lógico que o esforço que você está fazendo é válido. Sim. Porém, quem traz a revelação é Deus. O teu investimento, o teu plantio é válido. Mas se você ficar querendo cronometrar o tempo que Deus vai fazer, não vai dar certo. Porque Ele vai fazer na hora dele. Ele vai trazer revelação na hora dele. Então Jesus fala assim, Pedro, você recebeu uma revelação de Deus. Você recebeu uma revelação de Deus. Que revelação? Que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Aí é o que Jesus continua a falar. E eu digo que você é Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Quando a gente lê, Jesus fala assim para Pedro, Pedro, eu te falo que você é pedra. E sobre essa pedra, que pedra que Jesus está falando? Pedro. Está falando que é Pedro? Não está falando que é Pedro. Está falando, Pedro, você é pedra. E sobre essa pedra, não é sobre você, sobre essa pedra. Que pedra que Jesus está se referindo? A revelação que Pedro recebeu. Que Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus é o Cristo.
sobre essa pedra, sobre esse conhecimento, sobre essa revelação, eu vou construir a minha igreja. A minha igreja reconhece quem eu sou. A minha igreja. O que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui? O que eu vou falar para vocês é pesado, mas eu preciso que você entenda em termos de contraste, que foi um exemplo que eu vou trazer que é muito contrastante, né? Mas é um pouco pesado. Mas eu preciso que vocês entendam. Vocês já ouviram falar num homem chamado William Wayne Gacy? Vocês já ouviram falar nesse homem? Sabe quem esse homem era? Esse homem tinha um trabalho. O trabalho dele qual que era? Ele animava a festa de crianças. Ele se vestia de palhaço e animava a festa de crianças. Numa época, nos Estados Unidos, onde era muito comum, né? Não tinha internet, não tinha nada. Se chamava o palhaço para animar a festa da criança. E ele era esse palhaço, ele animava a festa das crianças. Ele animava e trazia alegria para crianças. Aí, um dia a polícia descobriu que este homem cometeu um crime. E começaram a descobrir mais crimes que esse homem fez. Sabe o que a polícia descobriu? Que na casa dele tinha 33 adolescentes enterrados, que ele matou. Esse homem que trazia alegria, que trazia festa, ele tinha um lado sombrio, que ninguém conhecia, esse lado dele. Ou seja, as pessoas viam o que ele fazia, mas não viam quem ele era. Conheciam ele de ver o que ele fazia, mas não conheciam ele de verdade. Não conheciam. E existem pessoas, assim como aquelas pessoas que chegaram para Jesus e falaram: Hosana, filho de Davi. São pessoas que viam Jesus pelo que ele fazia, mas eram pessoas que não viam Jesus pelo que ele era. Não viam. Jesus para eles era um desconhecido, porque não conheciam a pessoa de Jesus, mas conheciam o que ele fazia. Olha lá de novo, Mateus 21, versículo 10, a gente leu 9. Hosana, filho de Davi, olha o 10 e 11. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é esse? Qual deveria ser a resposta? Jesus, o Cristo. Igual Pedro falou, Filho de Deus. A resposta. A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Cara, era uma multidão que não conhecia Jesus. Eles conheciam o que fazia, profeta. Conheciam o que Jesus, tinha de atitudes, mas não conheciam quem Jesus era. E infelizmente, tem igrejas que ainda estão paradas nisso aí. Elas reconhecem o que Jesus faz, mas não reconhecem quem Jesus é. São igrejas que têm festa, têm adoração, têm louvor, mas está faltando uma coisinha, que é o quê? Reconhecer a soberania de Jesus, reconhecer quem Jesus é, reconhecer de onde Jesus veio. Por isso que eu pergunto para você: quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você? Será que ele é uma pessoa que ajuda a resolver os meus problemas? Ele é uma pessoa que o que eu estou pedindo eu peço. Ele é uma pessoa muito boa. Ele é uma pessoa que ama. Ele é uma pessoa muito aproximável. Mas quem é Jesus para você? Porque Jesus, quem é Jesus de verdade? O Cristo.
Filho de Deus. Jesus é aquele que veio para representar e apresentar o amor de Deus para você. Jesus não veio ser Papai Noel de ninguém. Não veio. Ele fazia milagres não para demonstrar o poder dele. Ele fazia milagres porque ele tinha compaixão, a Bíblia fala. Tinha dó de ver a pessoa sofrendo. E ele podia fazer alguma coisa por essa pessoa, então ele fazia. Mesmo ele sabendo que essa pessoa ia chegar lá na frente e ia falar: crucifique esse homem, mate esse homem. Mesmo assim ele fez. Toda essa multidão aí que estava falando: Rosana, filha de Davi, foi o que pediu para crucificar depois. Porque não conhecia quem ele é. Só o que ele fazia. Se você focar, não tem problema você pedir coisas para Jesus, não tem problema. Senhor, cura esse. Senhor, abençoa aquele. Senhor, estou precisando disso. Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, me ajuda financeiramente. Não tem problema você pedir. O problema está quando você só foca nisso. Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me traz, Senhor, me entrega, Senhor, isso, Senhor, aquilo. Como se Jesus fosse o iFood cristão. Eu escolho, eu peço e eu quero receber. Se você focar nisso, você vai se decepcionar uma hora. Pode ter certeza que você vai se decepcionar uma hora, porque Jesus não trabalha com a sua mentalidade. Se você acha que você precisa disso, Deus olha e percorre o teu coração, a tua alma, a tua mente, e Ele sabe o que vai ser melhor para você. Se minha filha levantar às 3 horas da manhã e falar assim: pai, eu quero tomar um sorvete. Eu falo: não dá, não combina, não dá certo. Por mais que você queira, por mais que seu sabor favorito, não vai rolar. Melhor você ficar sem. Ah, pai, mas eu quero. Não, eu sei o que é melhor para você, eu sou seu pai. Aí ela pode virar as costas, ficar bravinha e deitar. É a mesma coisa que a gente faz. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Daí Deus fala assim: não, filho, agora não dá. Melhor você não ter. Mas eu quero. Melhor você não ter, eu sei o que eu estou falando. Eu sei, então, quer saber? Estou bravo. Deus não quer saber de mim. Deus não quer me responder. Acho que Deus não me ama tanto assim. Ou, eu fiz algo para Deus, Deus está bravo comigo. Nossa, eu preciso agora recuperar a graça de Deus. É que o problema é que a gente só está focado naquilo que Ele faz, não naquilo que Ele é. Esse é o problema. Onde está o nosso foco? Quem é Jesus para você? Ele é alguém que responde às tuas orações, ou Ele é o Filho de Deus, independente do sim ou não dele? Independente do que você tem e recebe. Independente da tua oração estar sendo respondida do jeito que você quer. Conhecer Jesus, você reconhecer quem Ele é, você acessar a pessoa de Jesus, esquecer as mãos dele e querer acessar quem Jesus é, não é difícil. Mas exige treinamento. Exige treinamento. Porque nós, desde pequenininhos, somos condicionados a pedir. Desde pequenininho. Quando a gente nasce, a gente já nasce chorando por quê? Porque tiraram alguma coisa nossa. E a gente está sentindo falta disso que tiraram. Eu já nasce chorando. Falo: meu Deus, que mundo é esse, né? Por quê? Sentindo falta de algo que perdeu. E o bebezinho chora por quê? Porque quer alguma coisa. Não é isso? Ou se dá uma chupeta, deixa ele mamar, ou tá com frio, enfim. Tá com fome. E chora porque... Né? Deus já está deixando claro como que a gente é, como a nossa natureza é, desde o momento que a gente nasce. Deus já está deixando claro: cara, vocês só sabem pedir. Só isso vocês sabem. Toda hora pedir. Cadê o relacionamento? Porque eu mandei Jesus não para vocês usarem Ele. Eu mandei Jesus para vocês conhecerem Ele. Porque Ele vai apresentar para vocês quem eu sou. Né? Isso é Deus falando, claro. Mas como que você conhece Jesus? Como que você conhece?
Jesus. Primeira coisa que a gente tem que fazer para conhecer Jesus é a confissão. É você confessar. Jesus, quem sou eu? Quem sou eu para acreditar aquilo que o Senhor faz? Sou um pecador. Eu erro, eu peco, eu falho. Quem sou eu para acreditar aquilo que o Senhor quer fazer? Quem sou eu para querer que o Senhor reescreva os teus planos de acordo com os meus? Quem sou eu? Quem é você diante de Deus? Diante de Jesus? Você é um pecador, cara. O primeiro passo é você reconhecer, você confessar isso. Senhor, quem sou eu? Jesus fala assim que um dia no templo, você tinha um homem ali e você tinha um fariseu. E os dois estavam orando. Aí esse homem estava batendo no peito e falando: Senhor, tem misericórdia de mim, sou um pecador. Por favor, me perdoa. E batendo no peito. Me perdoa, Deus. Eu sou falho. E daí tinha um outro fariseu. E o fariseu estava falando o quê? Ó Senhor, você viu como eu colaborei com o templo? Como eu visitei as pessoas? Como eu oro constantemente para o Senhor? Como eu faço as coisas que o Senhor me pede? Aí Jesus fala assim para os discípulos: qual dessas orações agradou o coração de Deus? Aí Jesus fala daquele lá que batia no peito, falava: sou um pecador. Confissão, fala: cara, quem sou eu, Jesus, diante do Senhor? Se não fosse pela tua graça, não ia ter relacionamento. Porque eu não consigo manter esse relacionamento. Né? A primeira coisa é isso, é confessar. E você falar que realmente, você fala para Deus, fala: Deus, quem sou eu para querer controlar a minha vida? A partir do momento que eu entreguei ela ao Senhor, minha vida foi comprada. Então quem sou eu para querer pegar ela de volta? Né? A segunda coisa que a gente precisa ter para reconhecer e acessar, aliás, para a gente conhecer Jesus, é justamente a gente reconhecer quem Ele é. Jesus não é o teu Aladim, não é. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele não veio aqui para fazer milagres. Ele faz milagres, mas ele não veio aqui para fazer milagres. Ele veio aqui para apresentar o Pai e o amor que o Pai tem. Né? Então, você precisa reconhecer isso. Que Deus é. Que Jesus é o Filho de Deus. Não é o teu... Outro exemplo de outro aplicativo. Não é o teu Mercado Livre. Não é, cara. Não é. Ele é o Filho de Deus. Ele veio representar quem Deus é. Que é amor. A tua vida, a única coisa que você precisa, por mais que possa parecer que não, mas a única coisa que você precisa na tua vida é amor. É amor. Porque uma pessoa que é amada, ela se sente feliz em todas as circunstâncias. A pessoa que não é, ela pode ter uma mansão, o melhor carro, ela pode ter iate, ela pode ser milionária, mas se ela não é amada, ela não é feliz. Porque o que você precisa é de amor. Então, o que Deus quer dar mais para você? Qual é a coisa que Deus mais quer passar para você? Amor. João 3,16, não é isso? Que Deus amou o mundo e tal. Né? Que Deus, seu único filho unigênito. Não é assim que Deus deu oportunidade para você ter coisas. Não. Deus amou o mundo que deu Jesus. Ponto. De novo, você pode pedir coisas? Pode. Mas o problema é onde está o teu foco. Porque se Deus falar um não para você, fala: Jesus, eu preciso disso. Deus fala não. Você não pode ficar igual Chaves, né? Lembra do Chaves fazer assim? Igual, não pode. Por quê? Porque, Senhor, eu reconheço quem o Senhor é. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Aquilo que o Senhor quer fazer, o Senhor vai fazer. Aquilo que o Senhor não quer, não vai fazer. E amém. Não é as tuas mãos que me interessam, é quem o Senhor é.
né? Terceiro ponto que nos faz conhecer quem Jesus é você ofertar você mesmo. Você se ofertar para Ele. Falou assim, Jesus, eis-me aqui. Jesus pode te usar? Pode. Mas Ele é tão paciente, tão gentil e tão cavalheiro que Ele espera você falar. Ele não vai te pegar. Ele espera você falar, Jesus, estou aqui. Aí Ele, então... Cara, assim, não que Ele precise da tua permissão, mas Ele espera você dar essa abertura. Quando Samuel acordava, que eu já falei para vocês diversas vezes essa história, que Deus chamava Samuel. Aí Samuel falou, eis-me aqui, Senhor. Aí a Bíblia fala que nesse momento, o ministério de Samuel começou. Nesse momento que ele falou, eis-me aqui. Puxa, Deus podia pegar ele e começar já a usar ele e já começar a querer preparar coisa. Não, Deus falou, Samuel, você está aí, Samuel? Por mais que eu sei que você esteja, por mais que eu queira te usar, você está aí, Samuel? Aí Samuel falou, eis-me aqui. Aí Deus falou, então, agora deixa comigo. Gente, se ofertar. Você tem que se ofertar. Porque se você não fala assim, Senhor, eu estou aqui, você vai ficar parado. Você vai ficar parado. As oportunidades vão passar. Mas você não se ofertou. Você não se ofertou. Só que entenda uma coisa, que quando você se oferta, trabalhos aparecem. E se você começa a fugir de trabalhos que Deus está te dando, aí é outra conversa. Mas quando você se oferta, aparece trabalho para você fazer para Deus. Aparece. E vai dar trabalho. Vai dar trabalho. As coisas de Deus não são 100% prazerosas, entre aspas, porque dá trabalho. Mas se oferte, porque daí você vai conhecendo quem Jesus é. O penúltimo, não é o penúltimo ainda, mas estou terminando. O quarto ponto que a gente precisa para conhecer quem Jesus é você buscar transformação de vida. A pessoa que não tem transformação de vida não conheceu Jesus. Cara, você já viu aquela pessoa que está 15, 20, 30 anos na igreja e é a mesma pessoa? É a mesma pessoa, com os mesmos vícios, os mesmos hábitos, os mesmos costumes, o mesmo comportamento, é a mesma pessoa. O cara não mudou. Isso significa que ele é um adorador de filho de Davi, mas não do Filho de Deus. Não tem transformação. Cara, a gente tem que buscar transformação. A gente tem que chegar para Deus e falar assim, Senhor, me muda, me transforma, me modifica, cura os meus vícios, faz eu mudar meu comportamento. Senhor, me ajuda a sair dessa tentação. Começar a buscar transformação. Senhor, eu quero mudar o meu comportamento, quero mudar a minha mentalidade, eu quero mudar o meu coração, preciso disso. Quando você busca transformação, às vezes a gente fica tão assim, orando por outra pessoa, né? A gente fala, Senhor, cura aquela pessoa, quer dizer, muda aquela pessoa. Senhor, muda o comportamento daquela pessoa. O Senhor está vendo como que ela é. O Senhor está vendo como que é isso. O Senhor está vendo o que ele ou ela faz para mim, não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem você pedir pela pessoa, mas e você? Fala, Senhor, muda ela, mas também muda eu. Muda ela, mas eu também. Eu preciso mudar. Por que você acha que você está no direito de se achar que está correto? Não, precisa ter mudança também. Senhor, me muda também. Por favor, me transforma também. Existe uma oração de um padre que eu não lembro o nome dele aqui, mas eu achei tão legal o que ele falou assim, que quando ele ora, ele fala assim, Senhor, me faz te conhecer, mas também me faz conhecer a si mesmo. Porque eu também quero me conhecer, porque meu amigo, às vezes parece que eu não me conheço. Porque quando eu me conheço, aí eu preciso começar a pedir transformação. Falar, Senhor, eu não posso ser eu mesmo.
Se eu caminho com você, coisas têm que mudar. Hábitos têm que ser mudados. Por isso, se você vê, de novo, a pessoa que passou a vida inteira na igreja, mas ela não mudou, essa pessoa está adorando o filho de Davi, mas não o filho de Deus. Porque quem anda com Jesus é transformado. É impossível não ser transformado. Impossível. E o penúltimo ponto que a gente tem que ter é a fé. Como assim a fé? Porque se você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, você precisa ter fé que Ele sabe o que Ele faz. Você precisa ter essa fé. Não é a fé de que Deus vai te dar isso, ou que Deus vai fazer aquilo, ou que Deus não sei o quê, ou que Deus vai mexer ali, ou que Deus vai para lá. Não é essa fé, embora isso englobe o que é fé, mas não é dessa fé que eu estou falando. A fé que eu estou falando é você colocar na mão de Deus e você falar, Deus, é o Senhor que sabe. Se vai ser sim, se vai ser não, se vai esperar um pouco, é o Senhor que sabe. Por mais que eu queira, por mais que eu me revolte se eu não tenho, por mais que eu não me conforme, por mais que eu acredite que para o Senhor é facinho o Senhor fazer o que eu estou pedindo, mas se não acontecer, eu tenho fé de que o Senhor sabe o que você faz. Cara, essa fé é muito difícil de lidar. Esse tipo de fé é muito difícil de lidar, porque a gente não lembra dessa fé. A gente não lembra. A gente acredita que é mais fácil acontecer para os outros do que acontecer para a gente. Por quê? Porque a gente está focado naquilo que Deus está fazendo, não naquilo que Deus é. Fala lá aquela pessoa, olha aquele fulano, nossa, foi abençoado ali. Puxa, como eu queria que aquilo acontecesse comigo. Olha aquela pessoa ali, nossa, foi curada. E aqui, ó, parente meu, amigo meu, colega meu, doente e não está sendo curado. Pô, Deus, cadê? Começa. Cadê a fé? Chegar e falar assim, Senhor, eu coloquei nas tuas mãos. Se eu coloquei nas tuas mãos, já está nas tuas mãos. E o Senhor sabe o que você está fazendo. Se vai chegar daqui a 3 meses, se vai chegar daqui a 3 anos, está nas tuas mãos, Senhor. Eu vou parar de ficar pedindo. Vou parar, por quê? Porque eu tenho que chegar uma hora que eu tenho que confiar, né? Que está nas mãos de Deus. A gente, quando vai orar, a Laura tem a mesma oração todo dia, né, Flor? Todo dia. Tem uma parte da oração que é a mesma. Que é o quê? Senhor, que eu possa dormir, não acorde no meio da noite, e que se eu for no banheiro, eu possa fazer tudo que eu tenho para fazer. Todo dia ela pede isso. Mas por quê? Porque aquilo traz conforto para ela. E ela é criança, ela não tem esse entendimento ainda. Mas, você acha que Deus já não sabe? Lógico que sabe. Lógico que Deus sabe. E Deus já recebeu. Já está nas mãos de Deus. Mas ela insiste em pedir. Só que ela é criança. Né? E tem crente que tem mentalidade de criança. Todo dia pedindo a mesma coisa. Senhor, me dá, Senhor, isso, Senhor. Senhor, o Senhor lembra daquilo. Senhor, o Senhor não sei o quê. Cara, entregou na mão de Deus, confia, é fé. Confia. Senão você não acreditou que Deus entregou, que está na mão de Deus. Você não teve fé. Né? Então tenha essa fé, em nome de Jesus. E o último ponto, para você conhecer quem Jesus é, isso é muito importante, é o diálogo. Diálogo. Não é oração. Porque essa palavra oração, ela parece que ela já vem com peso, né? Porque às vezes pensa assim, poxa, se eu não oro, estou em débito, estou devendo. Ela é uma palavra que vem pesado. E com Jesus, é melhor você ter diálogo do que ter oração. Ah, mas oração é diálogo. Sim, só que o diálogo que eu estou falando é o diálogo do dia a dia, de quem anda junto com você. Porque a oração, além dela vir com peso, ela parece que ela vem com certas exigências. Do tipo assim, você não pode orar de qualquer jeito. Você tem que ir lá, separar um tempo, você tem que ir lá e se ajoelhar, você tem que ir lá e não sei o quê, você tem que ir lá e falar palavras bonitas, isso aqui. Porque a oração já vem, essa palavra oração já vem carregada com religião. Né? A gente ouviu muito isso. Então vamos substituir a palavra oração por diálogo. Diálogo é o quê? Conversa.
Conversar com Jesus. Você não precisa ter motivos para conversar com Jesus. Se você só conversa com Jesus quando surge um pedido de oração, alguém chega para você e fala, preciso que eu ore por fulano de tal, você pode orar por mim? Por fulano de tal? Posso, daí você vai e você ora. Precisando de alguma coisa, daí você vai e você ora. Diálogo não é isso, diálogo é você compartilhar tudo o que está acontecendo. Independente de ser um pedido ou não. Às vezes, por exemplo, você olha, abre a janela do teu quarto quando você acorda e fala, nossa Jesus, olha lá, está chovendo, né? Puxa, a vida estava precisando, né Jesus? A terra estava meio seca, o negócio, o calor estava intenso. Amém. Pronto. Isso é um diálogo. Você abre o teu armário, agora em Jesus, que roupa que eu vou pôr, hein? Isso aqui é muito escandalizado. Isso aqui tá bonito. Isso aqui é de chefe. Pronto. Cara, conversando. Tá no banheiro, tá lá, tomando banho. Não gosta de cantar no chuveiro? Então conversa com Jesus. Falei, Jesus, como é que tá as coisas? O senhor viu o que aconteceu hoje? O senhor viu como é que foi? Que coisa, né, Jesus? Lembrei de fulano de tal. Abençoa aquela pessoa lá, Jesus. Você começa a inserir pedido de oração dentro do teu diálogo. É natural. É natural. Você está conversando com Jesus. Jesus fala, pode deixar, pode deixar. Eu tenho certeza que Jesus era um cara que gostava de conversar. Certeza. Jesus não era aquela pessoa que você via no canto, sem falar com ninguém. Sempre estava falando. Sempre interagindo. Sempre comunicativo. Sempre querendo extrair das pessoas o que elas estão sentindo e pensando. E você acha que hoje ele está lá, ao lado do Pai, quieto. Sem querer ter interação. Imagina, impossível. Jesus é uma pessoa de interação. Quer interagir. Diálogo é extremamente importante. Você não precisa estar ajoelhado, você não precisa nem estar vestido, meu amigo. Você pode estar orando para Deus, falando, dialogando com Jesus e Ele está te ouvindo. Mas você olha assim, você passa na frente de uma casa, você fala, nossa Jesus, olha que casa bonita. Puxa vida, hein? Que beleza. Passa. Cara, são coisas simples, mas que vão te permitindo acessar Jesus cada vez mais. Não precisa passar na frente da casa bonita e falar, oi Senhor, que casa bonita. Recebo em teu nome. Não precisa. Não precisa. Conforme você vai conhecendo quem Jesus é, Ele vai te abençoando, sem você precisar pedir. Ele vai te abençoando. Ele vai. Paulo era uma pessoa Pedro era uma pessoa que realizou muitos milagres. Pedro. Muitos milagres. E a Bíblia fala que as pessoas queriam ficar por onde Pedro passava para que a sombra dele tocasse nas pessoas. E muito cuidado com isso, porque a Bíblia não fala que essas pessoas eram curadas. Elas só queriam ficar aonde Pedro passava, para que a sombra dele tocasse. Mas a Bíblia não fala que a sombra curava. Porque tem gente que, liga a luz aqui para ficar aqui a sombra. E venham, fiquem na minha sombra. Não, Senhor. Né? Mas então, as pessoas só viam que Pedro realizava muitos milagres. Né? Daí, por que Pedro realizava muitos milagres? Porque ele não era educado, assim que eu digo, não teve educação acadêmica, ele não foi treinado por uma pessoa completamente espiritual, lógico que ele andou com Jesus, né, mas eu digo assim, uma outra pessoa, ele não era uma pessoa, às vezes a gente não sabe se ele era uma pessoa que se lidava bem com as pessoas, se ele era um pouco mais reservado, a gente não sabe disso, mas Pedro era um cara que realizava muitos milagres. Por quê? Porque primeiro ele reconheceu quem Jesus era. E Pedro era um homem de diálogo. Dialogava com Jesus. Quando o centurião romano, Cornélio, ele estava orando na casa dele, e o Espírito Santo viu, falou assim, eu vou querer batizar ele. Quero batizar Cornélio. Aí quem que o Espírito Santo foi chamar? Quem que Jesus foi chamar? Pedro. Para Pedro ir na casa de Cornélio. Onde Pedro estava?
no telhado da casa, orando, dialogando com Deus, com Jesus. Porque, cara, eu acho que ele sentia falta de ter Jesus do lado dele. Eu acho que ele sentia, sim, presencial. Mas ele sabia que por mais que Jesus não estivesse presencial ali, Jesus estava ali. Então ele, conversando, dialogando. Moisés, cara, Moisés. O que a Bíblia falava de Moisés? Uma vez a irmã dele e Arão, Miriam e Arão, começaram a ficar bravos com Moisés. Porque Moisés começou a ter relacionamento com uma mulher que eles não concordavam. Ficaram bravos. Falavam lá, Deus, ó Moisés, ó o jeito que ele está, ó o que ele está fazendo. Igual a gente faz às vezes, né? Ó fulano de tal, ó fulaninho ali, não sei o quê. Aí Deus apareceu para eles. Sabe o que Deus falou? Falou assim, gente, quando eu quero falar com vocês, eu mando profetas. Eu falo por sonhos. Eu falo por visões. Mas com Moisés é diferente. Porque com Moisés eu falo face a face. Porque ele é meu amigo. Meu companheiro. Ele tem diálogo comigo. Então cuidado quando vocês falam de Moisés. Porque ele é meu amigo. Gente, você imaginou Deus falando isso? De você? Porque é diálogo. Conversar. É natural naquela oração forçada. Vamos todos parar para orar. Para todo mundo lá em casa para a gente orar. Se tem propósito, amém. Agora, se está querendo fazer isso para forçar uma situação, não. É diálogo. Conversa. Às vezes, pode até juntar a tua família e falar assim, Deus, olha a situação que a gente está, olha como é que está a situação. Nós confiamos no Senhor. Confiamos. Amém. Pronto. Não precisa daquela coisa. Sabe a oração de quando você tem, cara, acampamento de igreja. Meu Deus, acampamento de igreja. Quem foi sabe que na hora do almoço e da janta, acho que uma das partes mais críticas é a oração pela comida. Porque está todo mundo com fome. Todo mundo querendo comer. Aquela comida boa, aquela coisa gigantesca. Vamos orar pela comida? Vamos. Aí você pega alguém que é mais ligeirinho, o cara, Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. E pronto. Vamos comer. Aí você cata aquele irmão que quer... Aí o cara já começa. Não sei o que, Senhor, já cura todo mundo. E visita cada na hora da comida. Gente, é diálogo, Senhor. Obrigado por esse alimento. Muito obrigado por esse privilégio. Em nome de Jesus, amém. Ai, que oração curta. Nossa, você viu a oração que o pastor fez? Você viu a oração que o fulano de tal fez? Ai, que oração curta. Ah, para! É diálogo. Às vezes é comprido, às vezes é curto. Entendeu? Mas é diálogo. É assim que se conhece quem Jesus é. Com estas coisas. São coisas simples, mas que a gente esquece de acessar. A gente esquece de lembrar quem Jesus é. Né? Então, eu lembro que fugiu, gente. Fugiu da minha mente o que eu ia falar. Deu branco. Mas, de novo, vou focar. Diálogo é muito importante. Por favor, não esqueçam disso. Porque com isso vocês conseguem trabalhar todas as outras coisas. Inclusive chegar e falar assim, Senhor, não estou tendo fé o suficiente para reconhecer que o Senhor sabe o que é bom para a minha vida. Não consigo. Existe uma frase que eu vou ler para vocês, que esta frase aqui eu não consegui achar quem é que falou ela, né? Mas a frase é assim: conhecer Jesus é uma aventura que leva a vida inteira, porque o amor de Jesus é ilimitado. Vai levar a vida inteira você conhecer Jesus. Você não vai chegar num ponto onde você, nossa, conhece 100% que Jesus é. Não vai chegar. Mas você pode ir conhecendo ele. Eu acho tão linda aquela passagem que Jesus começa a crescer. Aí a Bíblia fala o quê? Jesus começou a crescer em estatura e graça. Como assim? Ele começou a crescer em estatura
e em revelação, em receber de Deus. E é assim que a gente tem que ser. Tudo bem que muitos aqui não vão crescer mais em estatura, mas graça a gente pode continuar crescendo, sempre. Para encerrar, abre para mim Efésios 3, versículo 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito Santo. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam plenos de toda a plenitude de Deus. Presta atenção. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês todos sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Põe o próximo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Volta lá para mim. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ele pode fazer muito mais do que você pede ou você pensa. Às vezes você está pensando tão pequenininho, falando assim, Senhor, faz isso aqui, aquilo ali e tal. E Jesus falou assim, cara, já estou lá na frente. Você está voltando, eu estou indo. Né? Parece aquela piada do bêbado. O bêbado pegou o carro, começou a dirigir e começou a ir na contramão. Aí a polícia parou ele. Por que você está indo na contramão? O que está acontecendo? Ele falou assim, desculpa, é que eu estava indo para uma festa, mas eu acho que eu não vou mais. O policial falou, por que você não vai mais? Eu falei assim, porque está todo mundo voltando, não deve estar boa. Meu Deus, gente. Mas é exatamente isso. Você está indo, Jesus já está voltando. Ele falou assim, cara, você está pensando nisso? Calma. Eu já estou lá na frente. Né? 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que vocês sejam plenos do conhecimento do amor de Deus. Você não vai conhecer a plenitude e o tamanho e a estatura desse amor, mas você tem que sempre continuar na busca. Senhor, quem o Senhor é? Se revele a mim. E eu estou aqui. Eu reconheço quem o Senhor é. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu tenho que ter fé de que o que eu falo está nas tuas mãos. E eu preciso ter diálogo. Conversar com o Senhor. Coisas grandes, coisas pequenininhas. Né? Sejam diálogos grandes, sejam diálogos pequenininhos. Mas diálogo. Diálogo. Cada oportunidade vai gerar um diálogo. Cada momento, aliás, gera um diálogo. Né? Cada momento gera um diálogo. E às vezes você não tem nada para fazer. Você pode chegar e falar assim, eu não tenho nada para fazer. Jesus, o que eu posso fazer? Diálogo. Amém? Vamos conhecer o Senhor Jesus juntos? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos muito, porque o Senhor é maravilhoso. E nós queremos conhecer quem o Senhor é. Nós não queremos ficar parados nas tuas mãos. Nós não queremos ver o que o Senhor faz. Nós queremos saber quem o Senhor é. Nós não queremos reconhecer o Senhor como filho de Davi, mas como filho de Deus, o Cristo. Nós queremos chegar diante de Ti e confessar quem nós somos, reconhecer quem o Senhor é. Nós queremos acreditar, Senhor, que as nossas orações são ouvidas e vão ser respondidas da forma como o Senhor quer que seja. Senhor, nós queremos ter uma comunhão diária contigo.
Queremos acreditar que realmente o Senhor está ao nosso lado. Não só para ouvir o nosso momento de socorro, mas para compartilhar o nosso dia a dia. Para que a gente se torne amigo do Senhor e o Senhor é amigo nosso. É assim que nós queremos ser. Queremos ser cristãos de acordo com a tua mentalidade, não de acordo com o que a igreja determina. E nós queremos realmente fazer parte dessa pedra que foi estabelecida em Pedro. Essa pedra do conhecimento de que o Senhor é o Cristo. Ao Senhor seja toda a glória, ao Senhor seja todo o poder, ao Senhor seja toda a honra. Quem somos nós, Senhor, para ditar aquilo que o Senhor deve fazer? Aquilo que o Senhor tem planejado, aquilo que o Senhor tem estabelecido. Isso é o que nós queremos como plano de vida. Senhor, abençoa cada um que aqui está. Visita cada um de forma especial, Jesus. Que o Senhor possa se revelar a eles. Que eles possam estar oferecendo a vida, ofertando a vida para o Senhor. E o Senhor usando a vida de cada um. O Senhor realmente entra na vida dos teus filhos, dos filhos do Pai. Visita cada um que está aqui de acordo com a necessidade de cada um. Mas que nós não sejamos pedintes, que nós sejamos amigos, que nós sejamos também companheiros, e que nós estejamos indo atrás do Senhor e não daquilo que o Senhor faz. Nós possamos chegar aí nos céus diante de Ti e nós estejamos Te vendo pessoalmente e o Senhor possa falar: bem-vindo, amigo, bem-vindo, amiga, aqui está o seu lugar. Senhor, que até este momento chegar, que o Senhor possa permanecer conosco e nós com o Senhor, independente das coisas que aconteçam na nossa vida, independente, às vezes, da nossa falta de força, da nossa falta de fé, do nosso desânimo, que a gente possa estar sendo animados e fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Senhor, que o diálogo faça parte das nossas vidas, que nessa semana nós possamos lembrar que nós não estamos sozinhos, mas que o Senhor está ao nosso lado. O Senhor está ouvindo, querendo fazer parte do nosso dia a dia. E que nós possamos ter essa liberdade com o Senhor. Permita com que o Senhor vire o nosso companheiro. Pedimos isso em Teu nome, Jesus. Com muita gratidão. Amém. Amém. Estenda suas mãos comigo. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus?